Vamos falar sobre a situação crítica, muito delicada, em que se encontram micro e pequenas empresas aqui do estado de São Paulo. Evidentemente, por causa do fechamento do comércio por um período tão estendido, e também, é claro, por causa das dificuldades de acesso a crédito. Na linha conosco está agora o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do estado de São Paulo, Joseph Cury. Bom dia para o senhor. Bom dia, é um prazer estar consigo, Carla e Sheila, e com os queridos ouvintes da nossa Band. Obrigada por nos atender. Queria saber exatamente como é que está essa situação. O sindicato vem acompanhando. Qual o percentual da indústria aqui do estado de São Paulo que está nessa situação mais crítica e como tem sido esse acesso ao crédito? Bem, nós fizemos, junto à Datafolha, um acordo e temos um boletim a cada 10 dias de acompanhamento da crise gerada pelo Covid. Este é o nosso terceiro boletim, onde o campo foi feito no dia 12 de maio desse mês. O cenário é 86% das empresas não têm acesso a crédito, não conseguem crédito em lugar nenhum. O reflexo disso está na próxima pergunta, que bate diretamente no desemprego, que infelizmente subiu da primeira pesquisa dos 18% para 29%, ou seja, 1/3 das empresas estão demitindo até 30% do seu quadro em média. Então, a falta de dinheiro levando direto às demissões. A visão do que vai acontecer no futuro em relação às demissões é de piora. Por quê? Porque 21% das empresas aderiu à redução de salário e jornada, que afeta diretamente poder de compra e que afeta, infelizmente, produção e consumo. Aí entra-se na análise se as medidas do governo estão chegando na ponta. Infelizmente, 73% dos entrevistados, ou seja, 7 a cada 10 empresas, informam que as medidas do governo elas estão sendo anunciadas, mas não estão chegando na ponta das empresas. Quanto à ocupação empresarial, o que está acontecendo dentro das fábricas? 30% das fábricas estão totalmente paralisadas. Mais 30% estão com um pedaço pequeno paralisado, ou seja, 59%, 6 em cada 10 estão ou totalmente parados ou quase parados. E depois nós temos 16% funcionando normal e 25% com uma pequena parada. Reflexo disso, a retomada será difícil e lenta. Quando se pergunta o que se espera do futuro, o que está acontecendo no futuro, o que aconteceu com suas vendas? 83, ou seja, 8 em cada 10 empresas tiveram quedas substanciais nas suas vendas e que está afetando, colocando em risco o caixa das empresas, que em 58%, ou seja, 6 em cada 10 empresas estão numa situação entre ruim e péssima. E aparece, infelizmente, pela primeira vez, um cenário de que 15% das empresas poderão correr risco ou correm risco efetivo de fechar definitivamente suas atividades em menos de 30 dias. O governo tem anunciado medidas, tem anunciado linhas de crédito que não têm ocorrido, tem anunciado novas medidas recentemente no Pronamp, que infelizmente apresentam problemas graves e que ainda falta a regulamentação do Conselho Monetário, do Banco Central, enfim, de vários lugares, e que, na verdade, não está chegando e talvez nem chegue. Por quê? Porque existem, primeiro, não existe prazo de carência, então você recebe o acesso, possivelmente o acesso a crédito, porém, se você tiver restrição no seu CNPJ ou
na pessoa física do empresário, no seu CPF, você não vai ter acesso a esse crédito. Ou seja, rodamos, estamos no mesmo cenário e talvez até pior, porque as pessoas acreditaram que teriam acesso a crédito e que, na verdade, não têm. As vendas é uma pandemia, estão paradas e não tem muito o que fazer, na maioria dos casos, e, infelizmente, o quadro se agrava dia a dia que passa. Eu acho que você se lembra, Carla, Sheila, da nossa conversa alguns meses atrás, onde eu dizia, olha, isso vai se estender, talvez em junho nós vamos começar a ter um horizonte. E claro que foi interpretado como um mau agouro ou coisa assim. O resultado está aqui. Nós estamos em maio, final de maio, estamos entrando em junho, essa pandemia deve se agravar e quando acabar o isolamento, os volumes de produção, de compras, etc., não serão iguais. Por quê? Porque não existe o poder de compra que existia antes, não existe o financiamento que existia antes e as empresas não existirão. O comércio está fechado, que é um dos grandes consumidores de vários produtos da indústria, e vai vender para quem e como. E se não houver, como nos outros países, a intervenção direta do governo federal, colocando dinheiro direto na conta dos empresários, porque ele tem controle via Receita Federal, via Banco Central, etc., não vai acontecer. Por quê? Qual foi e qual é o grande cenário no resto do mundo? Hoje, inclusive, você vê as medidas adotadas pelo Japão. Né? Mas nos Estados Unidos, você tem uma empresa na Flórida, o governo põe na sua conta $10 mil por mês a fundo perdido, dizendo, olha, você tem que manter a tua empresa viva. É fundo perdido, está aqui o dinheiro, só mantém a empresa. A gente está ouvindo aqui na Band News FM o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, senhor Joseph Cury, que está trazendo aqui, pelo que eu estou entendendo, senhor Joseph Cury, uma sugestão de uma espécie de auxílio emergencial para os CNPJs, né? A sugestão seria injetar dinheiro, o governo federal injetar dinheiro diretamente nas contas dessas micro e pequenas indústrias, já que o senhor disse que pelo menos 15% delas devem fechar as portas, né, por causa da crise provocada pelo coronavírus? Neste momento, porque a cada dia que passa isso vem se agravando. E a sugestão é exatamente essa. A Receita Federal, o Banco Central, tem o controle de todo o CNPJ, de toda a movimentação financeira de todo mundo. De todo mundo. Não tem uma empresa que consiga movimentar R$1 no sistema bancarizado, estou dizendo economia formal e legalizada. Então, já que eles têm todos os dados, eles sabem onde estão, sabem com a conta bancária, sabem a movimentação, etc. Põe o dinheiro na conta. Põe o dinheiro na conta e mantém a empresa viva. O Japão está fazendo isso agora. Os Estados Unidos, na Flórida, acabei de falar, eles dão $10 mil para você manter a empresa viva. A China, o que está acontecendo na China? As grandes empresas estão funcionando e eles estão injetando trilhões de yuans para fazer a micro, pequena e média empresa voltar à atividade. E qual é a divergência que nós queremos sugerir ao governo? A visão do governo é, ok, vamos deixar as empresas quebrarem, nós vamos socorrer um pedaço, quebra as outras, o desemprego está aí, e vamos levando, Tanto é que micro e pequeno não é prioridade, porque já se passou desde final de março até agora e o dinheiro não chega na ponta. Pois é, era isso que eu queria entender. Por que o dinheiro não está chegando na ponta? Tem a linha de crédito, mais de uma, na verdade, colocada à disposição. Só que o que dizem esses micro, pequenos empreendedores, empresários, é que simplesmente não conseguem chegar a esse dinheiro. O que tem acontecido? Burocracia, linha de crédito que é negada? O que exatamente impede o acesso a essas linhas de crédito?
nós temos os mais variados absurdos ocorrendo. A primeira é que o sistema financeiro, quando o empresário chega lá e fala, eu preciso de dinheiro, aí ele vira e fala, não, seu faturamento caiu, então eu não posso te emprestar o dinheiro, o que é ridículo. Né? Porque se existe a pandemia é porque está fechado, não está operando. Então, esse é o primeiro ponto ridículo. Segundo ponto ridículo, ele pede garantias, que se o empresário tivesse aquele nível de garantias, ele não precisaria do banco. Terceiro, quando você chega no banco, existem as famosas restrições cadastrais. As famosas restrições cadastrais foram mantidas no cenário atual desse novo fundo anunciado pelo governo, ou seja, restrição no cadastro pessoa física ou pessoa jurídica. Consequentemente, o que nós estamos fazendo é levando para frente um cenário. E mais do que isso, nós temos que ser muito transparentes nisso. O próprio governo federal fala que vai socorrer 1.400.000 empresas. O próprio governo diz que o dinheiro que ele colocou à disposição não está sendo utilizado e repassado chegando às empresas. E a grande colocação é, por quê? Porque o sistema financeiro não quer correr o risco em 15% do valor da operação, que é o dinheiro dele. 85% é do Tesouro Nacional. Por que ele não quer correr o risco? Porque ele está esperando criar uma situação, que é o que está ocorrendo agora, onde o governo negociou que até 85% de inadimplência passa a ser do governo. Quando ele tem mecanismos, e é importante ele ter o apoio do sistema financeiro, é importante ele ter o apoio dos fundos, das fintechs, etc., mas, na verdade, eles estão com dinheiro do governo, e não estão repassando. E tiveram também benefícios fiscais. Tiveram redução de IOF e assim por diante. Para o quê? Para manter o mercado interno, manter a micro e a pequena empresa rodando. Quantas empresas existem na economia formal sem incluir o MEI? No Brasil nós temos quase 7 milhões de empresas, 6.900.000 e alguma coisa, 7 milhões de micro e pequenas empresas da economia formal, sem contar o MEI. Contando o MEI, isso pula para 16 milhões, 17 milhões de empresas. Quantas empresas o governo está anunciando que vai salvar? 1.400.000. Bom, quantas já foram atendidas? E aí os números variam nos mais lados para todos os lados. Quem foi atendido? Quem está na economia informal. Então, aqueles que estão na informalidade foram atendidos com R$600, mesmo assim parcialmente, não todos. Agora, a grande esmagadora maioria daqueles que geram emprego, que contribuem, que pagam impostos, ou bem ou mal, com trabalhadores ou não, estão sendo penalizados. E o pior é que a visão futura do Pronamp não prevê um prazo de carência. Então, eu te dou dinheiro hoje, você começa a me pagar já. Como é que é possível você começar a pagar já com a atividade parada? Como é possível ter faturamento se não existe a economia rodando? Sem dúvida. Então, agora, o senhor falou sobre 15% dessas pequenas e microindústrias teriam risco de fechar nos próximos 30 dias. Isso agora, nesse momento. Sim. Já há um balanço de quantas, de fato, já tiveram de encerrar suas atividades, não suportaram, quebraram já nessa crise? Nós não temos esse número e nós não vamos assumir um dado sem ter ele concreto na mão, mesmo porque quem tem o controle disso é o próprio governo, através do Departamento Nacional de Registro. Só que as informações, elas vêm sempre atrasadas e elas vêm sempre com problemas. Agora, a gente não precisa ser muito especialista, basta a gente conversar durante 15 minutos com as pessoas. Nunca se viu tantas pessoas desesperadas chorando, ou porque perderam emprego, que é a maioria, ou porque as empresas fecharam, né, e muitas outras estão fechando, e é uma bola de neve.
Tanto é que o próprio sistema financeiro colocou aquilo que ele chama de previsão de inadimplência, que na verdade não é inadimplência, é quebra da empresa que não vai pagar porque não tem como pagar. Entendemos todo o cenário, entendemos que é uma pandemia, entendemos que não é um partido político ou outro que está criando a crise, nós entendemos tudo o que vem ocorrendo. Nossa meta, nosso objetivo é dar caminhos, sugestões concretas para que as empresas sobrevivam, para que no momento da retomada possa existir a empresa e possa ter a possibilidade de recontratação ou de manutenção de emprego nas empresas existentes. E para a gente ter uma noção da gravidade disso, quando você fecha uma empresa, consequentemente não existe mais trabalhador. Todos foram desligados de uma forma ou de outra. Para você retomar uma empresa, você refazer uma empresa e recontratar, é muito mais caro do que você manter essa empresa viva. Se você olhar a nível macro, a nível nação, a nível país, é pouco inteligente a decisão que está sendo tomada de deixar ter a quebradeira, além do problema muito mais grave que é a crise social. Porque não adianta ter empresa se não existe o ser humano. Se não existe o ser humano, se não existe a vida, não existe todo o resto. Então o essencial é a vida humana, um emprego, poder de compra, poder trabalhar, enfim, poder gerar um bem-estar para ele, para a família, sobreviver. E o resto... Tá bom? Vamos ter crise, vamos sofrer, todo mundo vai sofrer. Agora, só tem um órgão que pode resolver isso, que é o governo federal, através dos órgãos que ele tem para salvar a economia e salvar o país. E o que todos os países no mundo mais preservam chama-se o seu mercado interno. O mundo inteiro está fazendo isso. Só aqui que nós estamos, infelizmente, vendo uma boa intenção, né, de querer salvar as empresas, mas com a visão equivocada na solução. Porque ela está sendo equivocada a hora que ela não dá um prazo de carência, a hora que ela diz, se você tem restrição, você não tem acesso a crédito. O que você está fazendo? Toda empresa que teve qualquer tipo de restrição, e saiu manchete há 2 meses atrás, aproximadamente, se eu não me engano, no jornal no Estado de São Paulo, primeira página, que o Brasil tem 90 milhões de pessoas negativadas. Então, consequentemente, lá no meio tem milhões de empresários que estão negativados, não terão acesso a crédito. Ora, o que você está fazendo? Decretando a morte dessa empresa. Você está decretando a falência dela. Eu te dou dinheiro hoje, durante o parcelamento, que esse dinheiro não vem uma vez só, ele vem parcelado, e durante 60 dias, após isso, você tem que manter o nível de emprego. Só que ele não disse 60 dias depois do repagamento da última parcela, ele não disse 60 dias após a liberação, enfim, e ainda tem várias coisas que precisam ser regulamentadas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, e que vai além da medida provisória que também falta. Então, veja, nós estamos anunciando e dizendo, você, micro, pequeno empresário, vai ter acesso a crédito, só que não tem como. E você vai ao banco e ele é negado. Esse é o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, trazendo aqui como é difícil, como está sendo difícil a situação para as pequenas empresas, né, aqui no Estado, por causa da dificuldade no acesso ao crédito. Agradeço demais aqui a participação do senhor Joseph Cury, trazendo as informações para a gente. Um abraço, até a próxima. Prazer em estar consigo, prazer em estar com os queridos ouvintes da nossa querida Bandeirantes. Obrigada, bom dia.